Como fazer cimento? Fazendo a sua própria mistura. Compre o colete calcário. Se você mora perto de um leito de um rio ou em outra área onde o calcário é prevalente, talvez consiga encontrá-lo naturalmente. Caso contrário, será necessário comprá-lo. Você pode encontrá-lo em lojas de materiais de construção ou em lojas grandes de jardinagem. Se não tiver certeza se o que você coletou é ou não calcário, use uma moeda para arranhar a superfície da pedra. O calcário é suave e pode ser marcado com a borda de uma moeda. Quebre o calcário em pequenos pedaços. Pegue uma pá bem resistente e bata no calcário para quebrá-lo. Você esquentará a pedra em um forno por um período bem longo. E quanto menor os pedaços ficarem, menos tempo será necessário para esquentá-los. Tente quebrar o calcário em pedaços de até 5 centímetros. Cozinhe o calcário em um forno grande ou em um forno a lenha externo. Para preparar a pedra para ser usada no cimento, coloque-a em um forno. Ligue a 900 graus Celsius e deixe o calcário assar por 4 a 5 horas. Sempre use luvas grossas de trabalho quando estiver usando com um forno. Elas serão úteis para puxar o calcário assado de dentro do forno, pois você pode queimar gravemente a pele. Deixe o calcário esfriar. Depois de 4 a 5 horas, retire-o do forno e deixe-o de lado para esfriar antes de tocá-lo. Tenha cuidado para não inalar a fumaça do calcário assado, pois ela é cáustica e pode lesionar os pulmões. O calcário assado é chamado de cal viva. Use algum tipo de respirador quando puxar a cal viva do forno. A substância é prejudicial ao corpo. E até mesmo inalar a poeira pode lesionar seus pulmões. Desintegre os pedaços de calcário assado. Se o calcário tiver assado pelo tempo suficiente, ele terá uma consistência seca e quebradiça. Coloque suas luvas e use as mãos para desintegrar a pedra fria e formar um pó bem fino. O pó resultante é o cimento, que pode ser misturado com água, areia e brita para fazer concreto. Se precisar armazenar um pouco da cal viva quebrada para usar mais tarde, guarde-a em um recipiente fechado. Fazendo concreto com uma mistura de cimento. Selecione o tipo certo de cimento. As lojas grandes de ferramenta ou de materiais de construção têm uma variedade enorme de cimento. Por exemplo, se for instalar postes de portão, compre um cimento de ancoragem. Se for fazer um quintal ou a entrada do estacionamento de casa, escolha um cimento reforçado de fibra. Se for usá-lo para vários projetos e não souber como, compre uma mistura regular, multiuso, ou de secagem rápida. Consulte os funcionários da loja para escolher o tipo de cimento ou concreto. Compre cimento com agregados se for fazer um concreto mais grosso. Se for colocar uma única camada de cimento que será mais grossa que 2 centímetros, como a base de um edifício ou a entrada de uma garagem. Compre cimento com agregados, que são pedras e brita adicionadas à mistura de cimento para fortalecê-lo e evitar rachaduras. Se preferir não comprar cimento já com os agregados, você também pode comprar brita na loja de materiais de construção e adicioná-la ao cimento sem os agregados. Coloque 2 camadas de proteção nas mãos. O cimento cria uma bagunça e provavelmente pegará nas suas mãos, se entrar em contato diretamente com sua pele. Limpe imediatamente.
Para proteger as mãos, use um par de luvas de látex. Em seguida, sobre essas luvas, use mais um par de luvas de trabalho bem resistentes. Use sempre óculos de proteção quando for trabalhar com cimento. Como o cimento prejudica os pulmões, use uma máscara de cirurgia ou uma bandana sobre a boca quando for despejar o cimento seco. Abra o saco e esvazie o conteúdo em um carrinho de mão. Use a lâmina da pá para abrir o saco perto de uma das pontas. Em seguida, pegue o saco firmemente pela outra ponta e incline-o para que o pó caia dentro do carrinho de mão. Se preferir usar uma máquina de mistura em vez de misturar com as mãos, você deve despejar o saco aberto na vasilha da máquina. Evite sacudir o saco quando estiver despejando o cimento, pois o pó se espalhará pelo ar. Adicione água ao pó de cimento, usando uma mangueira. Adicione uma quantidade razoável de água ao centro do pó. Comece adicionando cerca de 4 litros de água. Recomenda-se começar com uma quantidade pequena e adicionar mais conforme o necessário. Não é conveniente adicionar outro saco de cimento se você usar água demais na primeira remessa. Se estiver misturando vários sacos de cimento, você conseguirá saber rapidinho a quantidade de água que deve usar. Misture a água com o pó usando a pá. Puxe a mistura de cimento da borda externa do carrinho de mão para o centro molhado e mexa para que não reste pó algum. O ideal é que a consistência fique um pouco mole a essa altura, como se fosse uma massa fina. Mexa lentamente para que a água não escorra pelas laterais do carrinho de mão. Se estiver usando a máquina para misturar, é só ligá-la e deixá-la misturar para você. Adicione uma pá cheia de areia. Os sacos de concreto de secagem rápida já contêm areia. Portanto, não é necessário adicionar mais. Se tiver comprado cimento sem areia, adicione 3 ou 4 pás à mistura e mexa até combinar tudo. A proporção tecnicamente correta de cimento com areia é uma parte de cimento, 3 partes de areia e 3 partes de água. No entanto, você pode personalizar essa proporção conforme o necessário. Para a maioria dos projetos, não é necessário adicionar uma quantidade de areia 3 vezes maior que de cimento. Comece com uma proporção de 1 para 1. Se for acrescentar agregados à mistura de concreto, agora é a hora. Adicione areia e os agregados separadamente para que cada um seja completamente incorporado ao concreto molhado. Fazendo cimento de emergência com barro e grama. Reúna um barro grosso e rico em argila. Se mora perto de um rio, lago ou outra massa de água, colete nessas proximidades. Caso contrário, você precisará fazer o seu próprio barro desenterrando um solo argiloso e adicionando água a ele. A argila deve ter uma consistência fina para misturar bem com a grama seca. O barro ou solo rico em argila resultará em um cimento forte e duradouro. Reúna uma boa quantidade de grama seca. Vá para um campo ou um leito de um rio próximo e pegue uma grande quantidade de grama velha e morta. Você a usará para misturar com o barro. A grama verde não servirá para isso. Ela precisa estar seca e dura para fazer um cimento adequado. Corte a grama ao comprimento certo. A grama que você colheu provavelmente estará bem longa, o que não é adequado para misturar com o cimento.
Resolva esse problema usando um facão de jardim para cortá-la a um comprimento adequado. Será mais conveniente se você fizer isso por cima de uma lona grande. Para a maioria dos projetos, a grama ficará melhor se for cortada em partes entre 15 e 30 centímetros. Despeje o barro na lona. Faça isso perto de onde você colocou a grama. Quando o barro já estiver na lona, coloque metade da grama por cima. Esmague o conteúdo da lona para misturar o barro com a grama. Usando calçados que podem sujar ou descalço. Pise sobre a mistura de barro e grama até que os dois elementos fiquem completamente esmagados e mesclados. Se não quiser sujar os calçados ou os pés, dobre um canto da lona sobre a mistura e pise nessa parte. Enrole o barro com a grama. Nesse momento, os dois elementos estarão esmagados em uma camada plana. Pegue uma borda da lona e levante-a até que a mistura se enrole sobre si própria. Faça isso algumas vezes até que fique mais ou menos em um formato redondo. Adicione o restante da grama e esmague novamente. Coloque a metade restante da grama seca por cima da mistura na lona. Caminhe por cima novamente, usando a mesma técnica que antes. Isso forçará toda a grama nova a mesclar completamente com mistura, resultando no cimento de emergência. Agora, o cimento está pronto. Comece a moldá-lo e a trabalhar com ele imediatamente, pois o barro seca rapidamente. Você pode fazer uma série de tijolos com o cimento de emergência, podendo construir uma pequena cabana em condições adversas de sobrevivência. Em situações menos emergenciais, use os tijolos de cimento para construir um muro de contenção ou uma lareira.